Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Meu irmão, minha irmã em Cristo, aqui é a professora Vilma. Quero falar com você que acha que não tem talento para aprender inglês. Se você acha que não tem talento, fica aqui comigo até o final, certo? E aproveita para deixar o seu like. Se você acha que eu estou indo no caminho certo para te direcionar à fluência no inglês, ao mesmo tempo que você cresce em fé, descobrindo como as histórias da Bíblia podem ajudar você a destravar o seu inglês. Então, vamos lá. Porque hoje, né, eu quero que você descubra que você pode desenvolver habilidades até então desconhecidas. Eu tenho certeza de que o conhecimento do inglês vai te permitir a realizar muitos sonhos muito além do que você pensa ou imagina. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E você não tem ideia do poder que você tem dentro de você. Lembra de Moisés? Ele estava cansado de liderar aquele povo que murmurava, meu Deus, o tempo todo, queria até tirar a sua vida. Mas o Senhor lhe disse: ajunta-me 70 homens, anciãos de Israel, que sabes, creio, que são anciãos do povo e seus oficiais, e traga-os aqui para mim, para a congregação. Então eu descerei e ali farei contigo. E eu vou repartir sobre o Espírito que está em ti, eu vou dividir entre esses 70, para que eles te ajudem. Percebam que o Senhor não disse que ia dar uma unção nova àqueles 70 homens, mas que ele ia repartir do Espírito que estava sobre Moisés. Moisés não tinha nem ideia. Assim acontece com você. Você tem o poder de desenvolver novas habilidades. Todos nós podemos desenvolver novas habilidades. E você que acha o inglês é muito difícil, que o inglês não é para você. Você sabia que não são os mais talentosos que se tornam fluentes em inglês? Não, é isso mesmo. Eu digo isso por experiência no campo de batalha. Aqueles que se tornam fluentes em inglês são os mais dedicados e os mais focados. Sabe por quê? Porque os mais talentosos, eles acabam caindo na própria armadilha. Porque eles acham que têm facilidade para aprender e aí eles não se esforçam, não se dedicam tanto. Então, aquelas pessoas determinadas, focadas, ainda que tenham mais dificuldades, são essas pessoas que vão chegar à fluência no idioma. Eu gostaria de te contar uma história. Nesses 26 anos trabalhando em multinacionais e lecionando inglês, essa história se repetiu muitas e muitas vezes. Aparecia uma vaga para promoção. Muito bem, a política da empresa dizia que candidatos internos e externos poderiam concorrer à mesma vaga. Poxa, isso é muito bom. Mas você sabe que quando havia candidato interno e externo com as mesmas qualificações, com a mesma experiência, qual era o critério de desempate? O inglês. E nem precisava ser fluente. Bastava que um deles tivesse um bom conhecimento do idioma para ficar com a tão sonhada vaga. Você sabe que o que pode motivar você a aprender inglês e ficar firme nesta caminhada está dentro de você. Motivos, eu tenho certeza que não te faltam. Então, achar que o inglês não é para você, achar que você não tem talento para aprender, achar que você já passou da idade, tudo isso são crenças limitantes. Né? Se entregue nesse processo de aprendizado. Aprenda a apreciar o processo. Você sabe que outro dia eu escutei de um estudioso do inglês que disse o seguinte: o inglês, o aprendizado do inglês é muito mais uma jornada do que um destino. Exatamente.
Porque você tem que focar em você melhor a cada dia, certo? E a cada dia mais você vai desenvolvendo essas habilidades que você acredita que não tem, mas que aos poucos o Senhor começa, né, desenvolver habilidades que a gente nem sabia que tinha. E aí você vai crescendo um pouco a cada dia, o seu entendimento vai aumentando, assim como o entendimento da palavra, né? A gente cresce em entendimento da palavra, quanto mais a gente se expõe à palavra, mais a gente cresce em entendimento da palavra. Quanto mais a gente escuta a palavra, mais a gente cresce em fé. E com o inglês também é assim. Quanto mais você se expõe ao idioma, principalmente ouvindo, né, você vai desenvolvendo as suas habilidades. O seu cérebro começa a entender como a estrutura do idioma funciona. Como os sons que num primeiro momento parecem tão estranhos, começam a fazer sentido para você. Vamos então ao nosso exercício bíblico de hoje? Vamos lá? Hoje eu vou trabalhar com números 23, 19 e 20. Numbers 23, 19, 20. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Que bom tê-los aqui. Ih, eu gostei disso, hein? Good evening, certo? Muito bem, gostei. Emanuel, muito bem. Very good. Eliane. É bom porque aí a gente aprende a cada dia. Então eu vou dividir aqui nossa tela. Olha só, o estudo de hoje, eu acredito, né? Estou olhando aqui para minha segunda tela aqui para dividir com vocês, que hoje esse estudo vai ser um pouquinho mais avançado. Mas eu acho que vocês vão conseguir aprender bastante coisa, porque nesse estudo vai aparecer estruturas novas, que eu acho que a gente não viu ainda, né? Então, a beleza dessa metodologia da gente estudar com a Bíblia, né? Porque quando você está estudando, né? Quando você está estudando ali num curso geral, a gente vai caminhando aos pouquinhos de acordo com o seu nível de conhecimento. Só que quando a gente vai para o estudo bíblico, a gente está sendo exposto ao inglês real, original, né? E aí você consegue ver estruturas que no curso normal você ainda não viu, mas aí você vai ficando cada vez mais familiarizados com essa estrutura. Okay? E é isso que vai acontecer hoje, Paula, é isso aí. Porque hoje esse estudo vai ser um pouquinho mais avançado. Vamos ver estruturas novas. Muito bem, números 23, 19 e 20. Né? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não o posso mudar. Firme. Porque com Deus é assim. Sim, sim, não, não. Né? Lembra? Tem aquela coisa que ele não gosta de crente, né? Crente morno. Ou é quente ou é frio, ou é sim ou é não. Vamos mais uma vez, boa noite, Ademir, vamos mais uma vez a gente ler, para a gente incorporar mais uma vez aqui no português, né? Para ter o contexto bem claro nas nossas mentes. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não o posso mudar. Muito bem. Vamos ao inglês. God is not human, that he should lie. Not a human being, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? I have received a command to bless. He has blessed, and I cannot change it. Firm. Again.
Eu acho que eu tô com um problema aqui nas minhas luzes. De vez em quando elas vão piscar aí um pouquinho, tá? God is not human that he should lie. Not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? I have received a command to bless. He has blessed, and I cannot change it. Period. Ponto final. Certo? Então vamos lá. Para a gente entender aqui um pouquinho desse contexto, Números, né? 23. Essa história, na verdade, começa em Números 22, né? So this is history, né? In English they say story, né? Em português agora a gente, né? Agora é tudo história. But in English you have history and you have story. Então, the story here begins in Numbers 22, right? In chapter 22. E nós temos aqui dois personagens centrais aqui nessa história, aqui nessa conversa, né? Então, na verdade, aqui é uma conversa entre Balaão, o falso profeta, e Balaque, que é o rei de Moabe, né? Então, o que acontece? Balaão, que é conhecido como falso profeta, é assim que a Bíblia o classifica, certo? Embora ele conversasse com Deus, ou Deus se comunicava com ele, porque existem mistérios que nós não temos a revelação. Né? Por que ele era considerado falso profeta? Porque, na verdade, ele é lá da região da Babilônia, não é? Daquela terra pagã, né? Onde eles adoravam os falsos deuses, né? Amante da idolatria. Né? E aí, então, aí ele era considerado falso profeta por isso. E outra coisa, porque o profeta verdadeiro, né? Ele se doa, né? Ele está servindo a Deus e ao povo, né? E não era o caso de Balaão, porque ele fazia por dinheiro, né? O profeta verdadeiro não faz por dinheiro. Né? E Balaque, o rei de Moabe, ele avistava aquele povo de Israel, né? Que tinha deixado o Egito, e eles tinham acampado ali perto de Moabe. Então ele, o rei, ele ficava avistando aquele povo numeroso, e ele começou a ficar incomodado com aquela situação. Ele começou a ficar temeroso, né, pensando que talvez um dia aquele povo pudesse invadir Moabe, né? Então, como eles eram muito numerosos, ele falou, não, eu não vou ter condições de combatê-los, né? Então, eu vou tentar resolver essa situação antes. E aí ele teve essa ideia, né, de ter com Balaão para pedir que Balaão amaldiçoasse aquele povo, o povo de Israel, right? So what is the story then? Balaam, yeah, the false prophet, right? He was considered the false prophet because he was from Babylonian area, right? And also, he wasn't a servant. Yeah, whatever he did for money, right? And Balak, the king of Moab, yeah, was very worried, yeah, with the people from Israel because they were camping near his land, and he noticed there were too many, yeah, many people there. Very good. So he was afraid of being invaded. Ok, então ele chegou, mandou alguns emissários a ter com Balaão, né, para contratar os seus serviços. Na verdade, ele era muito mais conhecido como um mago, um adivinhador, né? Mas ele é descrito como falso profeta. Muito bem, e aí ele recebeu lá os emissários que, que nós temos uma missão para você. Nós queremos que você amaldiçoe o povo de Israel, porque nós temos medo, eles estão em grandes números ali. E ali, lógico,
e trouxeram muito dinheiro para pagar por esse serviço. E é lógico que Balaão estava muito interessado, né? Só que ele falou assim, esse povo de Israel, né? Ele sabia que o povo de Israel era o povo de Deus, né? Então ele foi ter com Deus. E Deus, na verdade, sim, né? Quando ele subiu ao monte para falar com Deus, Deus já foi falando logo, quem são aquelas pessoas ali? Ah, não, porque aquelas pessoas, né, vieram aqui para contratar meus serviços, que eles queriam, né? Quer dizer, ele nem terminou de falar, ele nem terminou, porque Deus sabe todas as coisas, ele já foi falando logo, aquele povo é o meu povo, aquele povo é um povo abençoado, e ninguém pode tocar, né? Não, porque veio aqui, e você não vai, né? Porque eles mandaram os emissários porque queria que Balaão fosse até lá, né, a região deles, para que do alto do monte eles amaldiçoassem aquele povo. Porque eles acreditavam nesse falso profeta que ele falou: se você amaldiçoar, vai ser amaldiçoado, se você abençoar, vai ser abençoado. Eles acreditavam nisso, porque eles acreditavam em falsos deuses, em vários deuses. Né? Muito bem, só que Deus falou: não, você não vai amaldiçoar ninguém, até porque aquele é meu povo, um povo abençoado, e você também não vai com ninguém. Cara, foi sim, sim, não, não. Foi muito claro. Só que quando ele desceu, que as pessoas estavam ali, né, os enviados, né, que eram príncipes, né, esperando que ele os acompanhassem, e já estavam ali com quantias, boas quantias para pagá-lo, né, ele queria ir, ele queria aceitar. Só que aí Deus disse, não. E aí, ao invés dele chegar e ser claro, ele simplesmente falou assim, olha, desculpa, mas eu não vou poder ir. Eu não vou poder ir porque o Senhor não me permitiu. O Senhor não me autorizou. Ele não chegou e falou assim, aquele povo é um povo de Deus, aquele povo é um povo abençoado, ninguém pode tirar a bênção daquele povo, a não ser Deus. Eu não tenho esse poder, né? Ele podia ter sido um pouco mais sincero, só que ele queria ir, ele queria receber aquele pagamento por aquele serviço. Só que ele sabia muito bem que contra Deus ele não tinha poder algum. E aí ele disse da maneira dele, desculpa, mas o Senhor não me permitiu, não poderei ir. Obviamente o rei, né, de Moabe, Balaque, ele que acreditava em tantas divindades, em tantos deuses, ele falou, não aceito isso. Vou mandar mais emissários, mais príncipes, pessoas mais importantes. Vamos aumentar esse valor. Porque na cabeça dele, quando envolve dinheiro, o que acontece, hein, nesse mundo? Quando envolve dinheiro, né, todos têm o seu preço. Né? E aí, assim foi. Né? E mais uma vez, Balaão, ele foi ter com Deus de novo. Deus já tinha sido tão claro, mas ele foi ter com Deus de novo. Não. Sabe quando a gente, principalmente adolescentes, eu já passei muito por isso, a gente quer ir a uma festa, a gente quer fazer uma viagem, e os nossos pais não nos permitem. O que acontece? A gente fica ali infernizando, né? Até conseguir. Às vezes a gente consegue. Não consegue, né? Não vai abençoar, mas às vezes a gente consegue. Você quer ir, então vai, né? E aconteceu mais ou menos isso, porque o Senhor já tinha dado uma mensagem muito clara. E Balaão foi ter de novo com ele. Ele falou, quer ir? Vai. Até porque nós temos o livre-arbítrio, não é mesmo? Quer ir? Vai. Vai. Mas você só vai dizer aquilo que eu te disser para dizer. Muito bem, só que Deus ficou indignado, estava irado, ele não estava contente com o comportamento de Balaão. Né? E aí, enfim, lá se foram. Só que quando chegou lá, o rei, aliás, era um rei, né? O rei falou, poxa, eu te chamei, Balaão, há tanto tempo, por que eu falei que era urgente, por que você não veio logo? Não, então, porque vim e tal, eu só nem vou contar da jumenta, do anjo que estava no caminho, né? Vou me concentrar mais em Balaão e Balaque para não ficar assim a história muito longa. Mas então acertaram ali
mostrou quanto ele iria pagar e tal, só que o Balaão estava de mãos atadas, porque ele disse, eu só posso fazer e só posso falar aquilo o que o meu Deus, o meu Senhor, me disser que eu posso. Ele era considerado um falso profeta, mas ele se referiu sim ao meu Deus. E muito bem, chegando lá, Balaque explicou a situação, precisava que aquele povo fosse amaldiçoado, porque ele acreditava realmente que se Balaão o amaldiçoasse, aquele povo seria amaldiçoado. Se o abençoasse, assim também seria, né? Só que ele levou Balaão lá para um monte, mas o Balaão disse, eu só vou fazer aquilo que o Deus falar que eu tenho que fazer. Só vou falar aquilo que ele me diga que eu tenho que falar. E aí ele levou lá no monte, aí ele pediu, Balaão pediu para Balaque, né? Falou, vamos colocar aqui 7 altares, né? 7 cabritos e 7 cabras aqui, vamos colocar aqui os novilhos, né? Então eles colocaram um novilho e um cabrito em cada altar, eram 7. E ele foi ter com Deus. Deus repetiu a mesma coisa. Aquele é o meu povo abençoado. Ninguém pode os amaldiçoar. Muito bem. Chegando lá em cima no monte, né? E ele ainda fala, eu coloquei aqui esse holocausto, essa oferenda. Eu falei assim, que holocausto? Isso aí não era, isso não é para mim, porque eu não estou pedindo nada disso, né? Você sabe que quando chegou ali, Balaão, ao invés de atender o pedido, obviamente, de Balaque, que era assim que ele esperava, né, que aquele povo fosse amaldiçoado por Balaão, ele simplesmente disse, esse é um povo abençoado, esse é o povo de Deus. Né? Gente, Balaque ficou tão indignado, mas que isso? Eu não te trouxe aqui para isso, eu não estou te pagando aqui para isso. Não é possível. E Balaão dizia assim, eu não posso. O Senhor abençoou, eu não posso fazer o contrário. Eu só posso fazer aquilo que ele me diga que eu posso fazer. Eu só posso falar aquilo que ele me diga que eu possa falar. Né? Só que Balaque, indignado, resolveu levar Balaão para um outro monte, para uma outra terra, um pouco mais distante. Porque lembra, aquele era um povo pagão, que adorava falsos deuses, a diversos deuses. E esse rei, ele acreditava que os deuses eram meio regionais. Então, de repente, ele falou assim, não, aqui, nesse monte, reina esse Deus, então ele tem que cumprir esse chamado, né, as ordens desse Deus. Então, eu vou levá-lo para um lugar mais distante e, com certeza, lá vai ser um outro Deus que não vai ter o mesmo poder sobre ele. Maravilha, assim o fez. Chegando lá, a mesma coisa. Então vou colocar aqui 7 altares com 7 novilhos e com 7 cabritos. A história se repetiu. E quando chegou na hora, Balaão repetiu a mesma coisa. Esse é um povo abençoado, que é o povo de Deus. E ninguém pode mudar isso. Indignado, Balaque, o rei, o levou para um outro local. Essa história se repetiu durante 3 vezes. Por quê? Porque a crença dele era que os reis eram regionais, que os deuses eram regionais e tinham poderes diferentes em lugares diferentes. Mal sabia ele, existe um Deus, não é isso? Um Deus, um espírito, um corpo, uma fé. Né? Por isso que essa história se repetiu durante 3 vezes e da boca de Balaão saiu sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E chegamos a números 19 e 20. Por acaso, Deus não é homem, não é? Porque nós, infelizmente, né, somos pecadores, essa é a nossa natureza, nós estamos num processo de purificação, de santificação, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, né? Mas a gente vai se desenvolvendo dia a dia, a gente vai melhorando dia a dia, a partir do momento que a gente continua no caminho, né? Ligado à videira verdadeira, e a gente vai passando por esse processo. Mas, infelizmente, nesse mundo secular, mentir é uma coisa normal, mudar de ideia é uma coisa normal, né? Às vezes você faz, né? Faz um trato com uma pessoa e depois a pessoa muda de ideia. Né? As pessoas mentem. Isso é uma coisa normal.
Só que Deus é o mesmo hoje, ontem e amanhã. Ele não muda de ideia. As nossas promessas, aquilo que Ele nos prometeu, a gente vai ficar tranquilo. Que se a gente permanecer no caminho, elas vão se cumprir. E aí Ele diz, Deus não é homem para que minta, certo? Porque isso é da natureza humana. Deus não é homem para que minta. God is not human that he should lie. God is not human that he should lie. Nem filho de homem para que se arrependa. Not a human being that he should change his mind. Not a human being that he should change his mind. Então aqui, nem filho do homem para que se arrependa. No inglês, nessa versão, que é a nova versão internacional, ele está trazendo, né, no português está para que se arrependa e no inglês está para mudar de ideia. Mudar de ideia, mudar sua mente. Tá? Apesar que arrepender pode ser regret, ou repent. Mas dessa versão do inglês, porque eu estou usando a mesma versão, nova versão internacional, que é no International Version, e às vezes não é uma tradução literal, né? Mas é isso. Então, no inglês, que não é filho de homem para que se arrependa, né? He's not a human being that he should change his mind. E aí ele faz perguntas assim, acaso ele fala e deixa de agir? Does he speak and then not act? Será que ele fala e depois não age de acordo? Não, ele é sempre de acordo com as suas palavras, né? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Does he promise and not fulfill? Né? Ele promete e depois não cumpre? Fulfill é cumprir, né? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Does he promise and not fulfill? E no versículo 20, ele resume. Recebi uma ordem para abençoar, porque essa ordem era uma ordem superior, uma ordem irrevocável. Certo? Recebi uma ordem para abençoar. I have received a command to bless. I have received a command to bless. Ele abençoou. He has blessed. Ele abençoou. He has blessed. E não o posso mudar. And I cannot change it. Então ele recebeu uma ordem do Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que existia um único Deus. Balaque não tinha a mínima ideia. Por isso, ele ficou insistindo e foi aumentando a recompensa e levando Balaão para lugares diferentes naquela região, para ver se, de repente, ele conseguiria com que Balaão amaldiçoasse aquele povo, o povo de Deus, que não podia ser amaldiçoado, não é? Então, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não o posso mudar. God is not human that he should lie. Not a human being that he should change his mind. Does he speak and not act? Does he promise and not fulfill? I have received the command to bless. He has blessed and I cannot change it. E por isso que a gente pode ficar tranquilo. Se você tem promessa do Senhor, a gente pode ficar tranquilo. Basta que a gente permaneça no caminho, certo? Não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, que fiquemos conectados à videira verdadeira, que essas promessas vão se cumprir, não é mesmo? Então, vamos à nossa análise do inglês aqui. Que hoje essa análise ela está um pouquinho mais
complexa. Então, eu gosto de realizar esse trabalho, né? Então, primeiro eu dou o contexto, porque as histórias, né, a gente aprende muito com as histórias, principalmente as histórias bíblicas, né? E agora que você já tem o contexto, já ouviu algumas vezes em inglês, agora a gente vai fazer uma análise da estrutura, porque os alunos têm muita dificuldade em formar as sentenças completas, principalmente no começo da caminhada, né, do inglês. Então, esse tipo de análise vai ajudar você a entender melhor como funciona a língua inglesa, ok? Então, vamos lá? Aí eu vou começar então sempre com os verbos. E olha quantos verbos nós temos aqui, um pouquinho de tudo, né? Então, começando com os verbos, e aí eu vou explicar um pouquinho de cada um. Então, primeiro, tudo bem, eu tenho aqui verb to be, né? O famoso verb to be, que é ser e estar, né? E ele está na terceira pessoa do singular, né? He, she, it, tá? Simples, né? E está na negativa, né? Not, está na negativa. Boa noite, pessoal que está chegando aí, né? Eu não vou marcar o not ainda, porque eu coloquei ele classifiquei ele de uma outra forma, tá? Mas só para saber que ele está na negativa. Aí eu tenho should. Should. Então, God is not human. O Senhor não é humano, certo? Né? Para que ele minta. Para que ele minta, né? Que tá aqui, eles estão usando esse should, né? Que deveria mentir para que ele minta. O should, na verdade, é um verbo auxiliar que a gente utiliza até para dar conselhos, né? Você deveria fazer isso. You should go to the doctor. Né? Então, a gente usa para conselhos. Mas aqui ele está sendo usado dessa maneira, né? He's not human, para que ele minta. Então, todo verbo auxiliar, lembra, ele é acompanhado de um verbo principal. No infinitivo, sem o to. Por isso que ele está sendo acompanhado do verbo mentir, para que ele minta, ok? Então, aqui, só que eu tenho dois should, né? Então, o ele não é humano para que ele minta, e aqui repetindo, lá no português, nem filho de homem, né? Ou aqui no português, aqui no inglês está, e nem, ele não é um ser humano. Aqui, humano, e aqui está como ser humano. Esse being aqui é ser, tá? Ser humano, human being. E that he should, tem o segundo should aqui, e o should está acompanhado do verbo change, né? Então, ele também não é um ser humano para que ele mude de ideia, né? Lá no português é para que ele também não é filho de homem para mudar de ideia, né? E aí eu tenho aqui o does, outro verbo auxiliar. Os verbos auxiliares, em geral, né, eles existem no inglês para nos dizer qual é o tempo verbal da frase. Então, esse does é um verbo auxiliar do presente simples para fazer perguntas. Né? As perguntas em inglês começam com verbos auxiliares. Do, does, did, will, ok? Para fazer uma pergunta em inglês, você tem que colocar um verbo auxiliar lá no começo. Então, esse does me indica que essa frase está no presente simples. Então, a pergunta aqui é no presente simples. Does he speak and not act? Ele fala e não age? Não. Então, o does está aqui junto com o verbo speak. Então, eu tenho dois does. Vamos procurar o outro does aqui, ó. Aqui. Does he promise and not fulfill? Ele promete e não cumpre, certo? Does he promise and not fulfill? Então, o does está acompanhado aqui do verbo prometer. Opa! Tô pulando um pouquinho a ordem aqui, olha. Então, aqui, ó. Change the mind. Does
com speak, marquei os dois, e tenho aqui o act. Act. Então, does he speak and not act? Ele fala e não age? Não, né? Does he promise and not fulfill? E aí ele promete e não cumpre? Não, né? E aí eu tenho fulfill e have received. Eu resolvi colocar esses dois verbos juntos, tá? Porque isso pode ser uma coisa muito nova para vocês, porque são coisas que vocês vão aprender lá no nível mais ou menos intermediário. Para intermediário a gente apresenta e no nível intermediário a gente trabalha mais fundo nisso, que isso aí é o tal do present perfect, né? A gente não usa tanto isso. Eu tenho feito, eu tenho estudado tanto, mas no dia a dia a gente não usa tanto. E no inglês eles usam muito. Só que quando a gente traz para o português esse have received, né, que ele é formado sempre pelo verbo have. O verbo have tem duas formas, não é? Tem o have e tem o has, não é? I have, you have, he, she, it has, certo? E aí, you, we and they have. Então, tem duas formas. Então, eu tenho aqui o have e o has. E ele vai ser sempre assim. Eu vou formar ele com o have ou com o has. E depois, o verbo que acompanha, porque ele está aqui, ele não é o verbo ter, ok? Isso aqui não é o verbo ter, né? Ele é um verbo auxiliar, né? Porque o ter é para posse. Isso aqui, eu tenho feito, eu tenho comido, eu tenho andado triste. É que a gente não usa muito isso no dia a dia, né? E quando a gente traduz para o português, a gente vai traduzir como passado simples. Passado simples, ó. Recebi, não foi isso que ele falou? Recebi uma ordem. Ó, I have received a command. Recebi uma ordem, né? Só que isso é bastante usado no inglês desse formato. Não vou entrar mais em detalhe, porque ao longo do caminho, ao longo dessa caminhada, você vai se desenvolvendo. Mas eu quero, pelo menos, mostrar a função dele, né? E conforme ele vai aparecendo aqui, a gente vai consolidando essa ideia. Então, aqui, have received. Então, recebi um comando para quê? To bless, para abençoar. To bless. Então, aqui eu tenho o verbo abençoar no infinitivo, com o to. Recebi um comando para abençoar. To bless. Ok? E ele confirma. He has blessed. Então, é aquela mesma. Isso aqui é o tal do present perfect, que é o have or has, mais o verbo. Sabe qual verbo é esse aqui? Isso aqui não é o passado simples, esse received e esse blessed. Lá quando vocês estudam os verbos, tem 3 colunas, né? Uma coluna de infinitivo, uma coluna de passado simples e a terceira coluna que é o passado particípio, past participle. Então, a combinação aqui é have mais has e a terceira coluna do verbo. É que muitas vezes a terceira coluna ela é igual à segunda coluna, o que dá uma facilitada. Então, vocês que pensam que o inglês é complicado, agora vocês podem assim, tá com os olhos arregalados aí, porque vocês talvez nunca tenham ouvido falar no present perfect. Mas olha só, as conjugações verbais em inglês são muito simples, comparado à nossa querida língua portuguesa, tá? Então, quando vocês começarem a entender como funciona, vocês vão ver que, ó, o inglês vai destravar. E aí, o último verbo não, porque tem esse, tem mais um aqui. Depois nós temos aqui esse verbo cannot. Esse é um verbo auxiliar, né, que ele indica poder. Né? É uma das coisas que ele indica. Poder, porque ele fala assim, I cannot change it. Eu não posso mudar isso. Só que tem mais um verbo aqui, né?
Espera um pouquinho, porque acho que a minha lista aqui... Peraí. Ah, faltou aqui o verbo 14. Peraí. Deixa eu colocar aqui que é o change. Ah, é, porque ele já tá ali. Não faltou, não. Não faltou, peraí. Pensei que tinha faltado. Olha o change aqui. Porque ele já está aqui, ó. 2 change. Aqui, ó. Change. Tem 2, não é? Então, vou marcar o primeiro que é change his mind, mudar a sua de opinião, mudar de ideia, e o segundo, I cannot change, eu não posso mudar esse comando, eu recebi o comando para abençoar, ele abençoou e eu não posso mudar isso, tá? Então tem 2 change, então deixa eu marcar esse segundo aqui, tá? Então, esse cannot é não posso. E olha que interessante que o not, até vou dar uma apagadinha aqui porque eu vou usar ele depois aqui. Ele é assim mesmo, isso aqui não está errado, tá? Porque a forma afirmativa, olha que interessante, é can. E a forma negativa tem o not junto. Isso aí tá certo, tá? Can, que é poder, eu posso. E o cannot é exatamente assim, com o not juntinho. É raro isso, mas está aí, ok? Então, olha só. Se vocês aprenderem os verbos, como os verbos funcionam, vocês já estão em meio caminho andado, né? E vamos agora aos substantivos. Let's go to the nouns. First noun, God. God, né? Muito bem, Deus. E aí, olha só, depois eu tenho aqui human, human. Ele está como substantivo, as a noun, porque aqui eu estou dizendo, Deus não é humano, né? Então é um substantivo. Mas olha que interessante, o próximo substantivo que eu vou colocar aqui é o being. Quando tem NG, é um som longo, ó, being, que aqui quer dizer ser, porque human being é ser humano. Então, percebam que eu vou pegar só esse being, que é o ser. Depois eu vou voltar para esse human, deixa quietinho ali. Aí, o próximo, depois de human being, eu vou pegar aqui o mind, mudar de ideia, porque o mind é a sua mente, né? Mudar a sua mente, a mente dele, né? Mas é mind, change his mind, é mudar de ideia. E aí eu vou para command, o seu comando, a sua ordem. I have received a command, I have received an order, né? To bless. Recebi um comando para abençoar, recebi uma ordem para abençoar. Então aqui eu tenho 5 nouns, e olha aqui no adjetivo o que foi que eu coloquei. Human. Exatamente. Porque agora, né, lembre de uma coisa, os adjetivos em inglês, os adjetivos servem para qualificar ou descrever uma pessoa ou uma coisa, certo? E em inglês, eles sempre vêm antes dos substantivos. Sempre antes. É sempre beautiful girl, ok? Good boy. Sempre antes. E os adjetivos, olha que maravilha. Não tem plural e não tem masculino e feminino. Olha que simples. Só que ele sempre vem antes. Então, esse primeiro human é um substantivo. Ele não é humano. O segundo, ele está numa posição de adjetivo, porque ele não é ser humano. Ser humano, né? Então, esse humano está qualificando o ser, tá? Isso é só para vocês entenderem aqui, né? Por que eu classifiquei assim. Vocês não têm que saber e decorar nada disso. Mas entender um pouquinho dessa estrutura vai ajudar vocês a formar as suas sentenças de uma maneira correta. Porque às vezes vocês montam uma sentença um pouco estranha
E aí as pessoas não entendem o que vocês estão falando, né? Olha aqui, ó. Subject pronoun, que é o pronome pessoal. Eu, tu, eles, nós, vós, eles, né? Pronome pessoal. Tá nessa posição. Por que ele chama de subject? Porque tá na posição de sujeito, tá? Lembrando, subject pode ser assunto, mas aqui é sujeito. Então, eu tenho he. Tenho quantos? 5. How many do I have? 5. Vamos achar esses 5 aqui. Let's look for the 5. 1. God, not human, that he should lie. Not a human being, that he should change his mind. Does he speak and not act? Does he promise and not fulfill? I have received the command to bless. He has blessed. And I cannot change it. 5. Ok? E aí eu tenho I, eu. Só tem um. Lembrando que é sempre no maiúsculo. Né? Só tem um, não. Two. There are two. Ok? I have received the command to bless. He has blessed and I cannot change it. Eu não posso mudar. E aí, vamos aqui para o object pronoun. Por que é pronome objeto? Porque ele vai depois do verbo. Lembra disso? Subject pronoun antes do verbo. I have antes do verbo. I cannot antes do verbo. E o objeto depois do verbo. Eu tenho quantos? I cannot change it. Change it. Change it. Ok? Eu não consigo mudar isso. Tá? No comando do Senhor eu não consigo mudar. E aí, olha aqui. Eu botei o not aqui. Botei ele aqui, ó, como advérbio. Porque realmente ele é advérbio. Mas isso não importa para vocês. Mas é só para a gente diferenciar. Porque ele é um advérbio de negação. Né? E geralmente, advérbios, eles mudam verbos, eles mudam adjetivos, outros advérbios. Mas olha só, aqui, vamos ver, em geral, ele vai... Nós temos duas negações, dois tipos de negação no inglês. O not e o no. O no, ele vai com yes or no. Yes or no. Sim, não. Agora, esse not, que também é negativo, mas ele vai junto com os verbos. Vamos dar uma olhadinha, ó. Tem 5, né? Ó. God is not. Certo? Qual que é a contração do is not? Porque o inglês, eles usam muitas contrações. Isn't. Isn't. Achamos o primeiro. Vamos achar o segundo? Olha aqui. Ué, mas cadê o verbo? Porque é o seguinte, ó. That he should lie. God is not a human that he should lie. Not a human being. Na verdade, ele está falando God is not a human being. Só que ele não está repetindo. Então, ele está associado ao is. God is not human. God is not a human being. Tá? E aí, eu vou procurar aqui pelo terceiro. Aqui, ó. E aqui, ó. Does he speak and then not act? Então ele fala e depois não cumpre? É porque assim, does he speak e depois he doesn't act? Mas ele não precisou repetir. Mas seria isso. Does he speak and then he doesn't act? Né? Mas está conectado àquele verbo lá. 4. Does he promise and not fulfill? Então, o not é a mesma coisa. Does he promise and doesn't he fulfill? Né? Também está conectado aqui a esse verbo auxiliar does. E tem mais um que ele está conectado aqui, ó. Só para repetir, que ele está conectado aqui. Cannot. Cannot. Ok? E aí a gente fechou aí os 5, né? E aí, depois eu tenho aqui os conectores, né? Que eu ponho como conector, porque não, vocês não precisam entender em tanto detalhes assim. Serve para ligar uma frase à outra. Então, olha aqui, ó. God is not human that he should lie. And not a human being
that he should change his mind. Ok? Então, to that. E aí eu tenho um conector bem simples que aparece sempre, que é o and. Né? And. Vamos achar que tem one. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Tem mais um, né? I have received the command to blast and he's blessed. And I cannot change it. Muito bem. Aí eu tenho then. Then, que quer dizer então. Tá? Does he speak and then not act? Então, ele fala e então não cumpre, não age? Não, né? Muito bem. E aí eu tenho aqui o indefinite article, a human being, e tem mais um, a command. Então vamos lá. Ó, artigos indefinidos, uma, uns, umas. Eu tenho 4, né, formas no português. No inglês, só existe a ou an. Singular, forma singular. Não existe plural para o artigo indefinido no inglês. Só tem a ou an e ponto, no singular. Então, quando você vai usar um substantivo no singular, você precisa usar o artigo aqui. Você tem que usar. He's not a human being. Ok? He's not a human being. E he gave me a command. Tá? Então, geralmente, né, se você vai usar um substantivo no singular, você vai usar esse artigo indefinido. Porque ele me deu um comando, podia ser vários, né? Um comando. Por que a gente fala the Lord? É um Deus. Então, é o artigo definido, só tem um. Mas se você está falando um entre vários, você vai usar o artigo, ok? E aí eu tenho o possessive adjective, que é o pronome possessivo, tem um. Né? Olha aqui. That he should change his mind. A mente dele. Olha que interessante, no português, às vezes causa muita confusão, né? Porque quando a gente fala sua, seu, no português pode ser dele, dela, e pode ser né, de quem está falando, né? Eu estou falando com você, então é seu. Mas podia ser dela, podia ser dele. Não existe essa confusão no português, no inglês. Porque no inglês, você vai falar dele, his. Dela, her. Seu, your. Cada um tem o seu. Isso é um erro muito comum dos alunos, porque eles querem usar your quando é his ou quando é her. Então, dela, her. Dele, his. E o seu, de você, é your. Ok? Não existe, então, essa confusão que existe no português. Muito bem, eu sei que essa aula ela foi um pouquinho mais avançada, né? Mas é porque a gente tem que misturar um pouquinho, né? Vai trazendo coisas novas, depois volta aqui um pouquinho, depois traz outras coisas novas, e assim a gente vai caminhando. Vamos fazer um pouquinho aqui da nossa repetição para a gente fechar, para a gente ficar mais familiarizado com com o som? Então a gente sempre faz começando pelo final. It, change it, change it. Olha só, faz um link aqui, ó. Change it. I cannot change it. And I cannot change it. Blessed, blessed. Não é blessed. Não, não. Ó, isso aqui é mudo. Blessed. He has blessed. He has blessed. To bless. To bless. A command to bless. Ok?
Não coloque som de vogal aqui, não é command, command, command. A command to bless. Received, received. Mesma coisa, ó. Isso aqui é mudo. I received. Né? I have received. I have received. Outro ezinho aqui que é mudo. Have, have. Ok? I have received the command to bless. He has blessed and I cannot change it. Fulfill. Lembrando que a letra L no inglês tem o som de quê? De L. Porque no português é som de U, né? Como é que eles falam meu nome? Vilma. No inglês eles falam Vilma. L, tá? Então, fulfill. Fulfill. And not fulfill. Promise. Olha lá, quantos ezinhos mudos, né? Promise. He promised. He promised and not fulfill. Does he? Pergunta. Does he promise and not fulfill? Act. Not act. Then not act. And then not act. Speak. It's not speak. Não tem som de vogal. Raramente vai ter som de vogal no final do inglês. E é por isso que os brasileiros, né, porque a nossa língua, né, ela termina com som de vogal. Né? E não é o caso do inglês. Então, speak. He. Does he speak? Does he speak and not? Yeah, does he speak and then not act? Does he speak and then not act? Mind. His mind. Change. Olha mais um ezinho silencioso aqui, ó. Você vai parar no J. Change. Change his mind. Should. He should. That he should change his mind. That he should change his mind. Being. Human being. A human being. Not a human being. Lie. Que esse é o verbo mentir. Lie. Should lie. He should lie. That he should lie. Human. Not human. Is not human. God is not human. E agora nós vamos juntar tudo. Mas eu vou tomar um gole d'água, ok? Então, from the beginning, do começo, God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? I have received a command to bless. He has blessed and I cannot change it. Vou ler mais uma vez e na terceira vez vocês vêm comigo. Okay? I'm going to read once more, and the third time you come with me, okay? God is not a human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and then not fulfill? I have received the command to bless. He has blessed, and I cannot change it. Muito bem. Vamos lá? No number 3. 1, 2, 3. God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind.
Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? I have received a command to bless. He has blessed and I cannot change it. Muito bem! Eu quero saber se vocês sobreviveram. Vocês sobreviveram, galerinha? Estou olhando aí, né? Eu sei que essa aula foi um pouco mais pesada. Mas chegamos ao fim, né? E eu creio que essa aula tem trazido bastante ensinamentos, não só do inglês, mas também da palavra do Senhor, né? Porque eu tomei isso como uma missão. Eu quero levá-los à fluência, não só no inglês, mas à fluência na palavra do Senhor, né? E também poder levar ao mundo, né, um pouquinho do conhecimento, dos ensinamentos de Jesus, para que as pessoas consigam experimentar a verdadeira paz, aquela que o mundo não pode nos dar.